desde a declaração do estado de emergência. E na medida que eu ia conversando com a minha esposa, vimos que não dava eu ficar na estrada, porque às vezes eu trazia a doença aqui em casa, vir contaminar a família. Então optei a melhor maneira, vir trabalhar em casa com um pouco de controle, porque quando chega cliente aqui, tem que lavar as mãos. E foi dado um balde para lavar as mãos, só que está do outro lado, esse lado em casa. Então tem que lavar as mãos, depois passo a atender aqui em casa. Agora vale a pena, mais ou menos, posso controlar a pandemia. Esta foi a alternativa encontrada por Samuel Nhasengo para garantir o sustento para sua família em tempo de pandemia da Covid-19. Fanuel conta como aprendeu a arte de desenvolver a vida a tecidos. Tive formação no ADEMO, que fomos formados, sermos treinados a fazer máscaras. Aprendi lá a fazer as máscaras caseiras. E também aprendi a fazer as máscaras viseiras, muitos tipos que nós aprendemos lá com outros colegas. E nos deram um kit do material, que são 2 rolos, linha, tesoura. Isso me ajudou bastante também para o desenvolvimento do meu negócio. A sensação de ter alguém assim é horrível, mas com o tempo acabei habituando, né? Porque as pessoas têm aquele desprezo por saber que seu pai é deficiente, sua mãe é deficiente. Então tem aquilo de gozar a pessoa, só porque seu pai é deficiente, sua mãe é deficiente, seu pai não consegue fazer trabalho x. Então é meio complicado, mas a vida começou a mudar. De verdade, estávamos muito mal na época, porque meu pai não consegue fazer trabalhos muito assim esforçados, né? Mas graças a Deus ele conseguiu fazer o curso de corte e costura, e é a partir desse momento que a vida começou a melhorar um pouco. Assim, vivemos na base de máquinas, né? Ele também ensinou-me a costurar até hoje. Eu também costuro, faço roupas com ele, tenho ajudado ele quando tem algum serviço. O ciclone Idai e a Covid-19 foram os acontecimentos negativos marcantes na vida de Fanuel. O seu trabalho ficou afetado, mas a determinação foi mais forte do que estes males e ele fez de cada barreira uma oportunidade. O que melhorou é que aprendi mais outras coisas. Não sabia fazer máscaras, sabia fazer outro tipo de coisas. Estou a falar já no conhecimento quanto a outras coisas, a outros trajes, a outros vestes. Então melhorou bastante, aprendi a fazer máscaras. É uma coisa que não sabíamos fazer, sabíamos que isso era feito a nível da indústria, mas nós também em casa produzimos as máscaras de qualidade. Mudou muito na minha vida, mais uma habilidade. Eu queria sensibilizar mais outras pessoas que quando aparece uma dificuldade não podemos pensar que é o fim da vida. Fanuel deixa um apelo, sobretudo, às pessoas com deficiência. E está nos trazer muitas coisas nos trouxe muitas dificuldades, mas do momento já como estamos habituando, fica tudo normal. Mas quando chegou mesmo, aquilo nos mandava até tremer. Mas graças a essas informações que eu tive, vim também sensibilizar as comunidades, dizendo que é uma doença que nós vamos viver com ele para sempre. A vida, começamos muito mal. Meu marido andava, pediu esmola, conseguiu entrar no curso de corte e costura, e quando tirou o curso, agora a vida está melhorando.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, existem em Moçambique perto de 730 mil pessoas com deficiência. Eu e a minha família estamos tristes porque os clientes não aparecem e o trabalho fica parado. Ficamos em casa sem fazer nada. Mas a esperança não morre no rosto de Jafar. Enquanto desenvolve o seu trabalho, vai observando as medidas básicas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Neste período de pandemia, é importante prevenirmos-nos usando máscaras e lavando as mãos no local de trabalho. É importante que os clientes usem máscaras e respeitem o distanciamento. Jafar aprendeu a serralharia na oficina de seu pai, Suático Mussa. Mussa conta como foram as aulas. Fui mostrando até ele aprender. A aprendizagem foi através da prática e ele gostava muito disso. Hoje, Jafar trabalha de forma independente. Mesmo que eu esteja sentado, ele faz qualquer coisa. Embora seja uma pessoa surda, faz coisas que se vê. Porque mesmo que me ausente, ao meu regresso, me é dito que Jafar já terminou isto e aquilo. Sabe fazer grades, sabe soldar, sabe fazer fogão a carvão. Suático Mussa também lamenta os efeitos da pandemia da Covid-19. Estes são tempos muito difíceis porque não há trabalho. Os clientes não aparecem. Cada um se arranja da sua forma, mas sempre encontramos o que comer. A pandemia da Covid-19 trouxe restrições no fornecimento de alguns serviços básicos. Para reduzir as consequências destas restrições, a Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique, ADEMO, em Sofala, está a desenvolver campanhas de capacitação e sensibilização para o combate a este mal na comunidade das pessoas com deficiência. Este é um encontro que visa partilhar experiência, partilhar lições aprendidas para que os parceiros possam aprender com os outros e poderem melhor servir as pessoas com deficiência. Com este encontro, ajuda-nos a melhorar as nossas atividades na comunidade e com a pessoa com deficiência. O foco da resposta à pandemia é a comunidade, tal como explica Armando Kudwani, representante da ADEMO em Sofala. Tivemos que nos focalizar mais na sensibilização sobre o que sobre a prevenção do coronavírus, né? Depois, fora deste também, sensibilizamos sobre a reabilitação, como estamos focalizados também nessa área de RBC, né?
orientar as famílias para realizar fazer exercício à distância. Então foram esses resultados. Temos as outras, né? Sensibilizar em questão de sensibilizar a juventude, muito mais as meninas, questão de saúde sexual reprodutiva, encaminhamentos hospitalares. Tá. E no princípio, antes da eclosão, também encaminhamos alguns beneficiários para a educação. A educação e a saúde são áreas prioritárias na resposta à pandemia da Covid-19. Os beneficiários tiveram, como falei, né, tem a área da educação que realmente teve a interrupção, como sabemos, mas no âmbito do programa, né, tivemos resposta ao Covid, em que as pessoas beneficiaram de kits de higiene, assistência alimentar, tivemos e dentre outros apoios que foram mesmo destinados a esta resposta. A atividade que nós temos feito na comunidade é de reabilitar pessoas com deficiência e nos exercícios físicos, em algumas atividades de vida diária, e em algum momento encaminhamento para no centro de saúde, encaminhamento para a educação e nos locais em que a pessoa com deficiência não consegue chegar. Então nós... A ADEMO em Sofala também está a promover capacitação sobre a sustentabilidade dos jovens após a pandemia. Tendo uma criança deficiente, meu filho poderia beneficiar-se de alguma ajuda do INAS. Então eu aproximei-me ao círculo. Quando cheguei lá, eles pediram a documentação da criança. Levei toda a documentação para lá. Então chegou o dia deles virem avaliar, saber onde é que eu vivia, vieram, avaliaram a casa e se foram. Quando eu voltei para questionar o que se passava, disseram que não haviam aceito para ele beneficiar de alguma coisa, porque eu reunia todas as condições que uma criança doir, que a Inas queria era uma criança que não tinha nada. Viram que eu tenho televisor, tenho congelador, tenho geleira. Então eu não era uma pessoa necessitada nesse momento, nesse caso. Então que o menino não podia beneficiar-se de nada. Nunca tive essa assistência, nunca vi. Só tive promessas que nunca chegaram. Sempre ligaram a prometer. Uma vez ligaram para mim, disseram que vinham para aqui. Eu até disse à menina que viram aqui quando chegarem, eu expliquei a eles até, quando chegar a casa é assim, mas é bater na porta para virem, estou do lado de cá, da dependência, virem até aqui. Então, eles prometeram que vinham. E nunca mais, até hoje. São reclamações de mães de crianças com deficiência que dizem não entender por que seus filhos não beneficiam do apoio do Instituto Nacional de Ação Social. Eu acho que o registro dessas crianças podia facilitar o INAS a ajudar essas crianças com deficiência, né? Porque nós, de fato, precisamos de ajuda. Mesmo que não seja em termos de apoio financeiro, apoio de produtos, mas se eu sei de que tenho um sítio onde posso me encostar, porque eu até agora não sei o que eu vou fazer com esta criança, né? Ele já vai fazer 6 anos no próximo mês, mas não sei o que eu tenho que fazer por essa criança, onde é que eu tenho que ir. É muito preocupante porque, olha, tendo uma casa, que a casa nem é minha, eu estou a viver em casa da falecida da minha mãe, e mesmo se eu tivesse todos os bens, meu filho é deficiente. Pelo que eu vejo em outros países, África do Sul, Alemanha, toda criança deficiente tem ajuda do próprio governo. Agora, por que o meu filho não pode ter essa ajuda? Por quê? Eu, por acaso, isso até hoje é uma coisa que eu sempre questiono. Nicolina Zibia, mãe de uma criança especial, explica as dificuldades básicas por que tem passado. O meu filho vive de fraldas, primeiro ponto. Essa é a maior necessidade que eu tenho neste momento, porque ele vive de fraldas. E fraldas, por mais que eu tenha um salário mínimo,
compro comida que é para ele comer e comprar as fraldas. Ele por mês gasta 50 fraldas num mês. Gasta 50 fraldas. Agora, imagina lá, com o meu salário, o pobre salário que a pessoa tem, pode conseguir fazer isso tudo se não tem nenhuma ajuda? Não é possível. Porque fraldas é a maior preocupação. Meu filho vive de fraldas. Ele não consegue dizer, mamãe quer fazer xixi. Ele vive de fraldas, vive de wipe. São essas preocupações que eu tenho neste momento. Farida Gulam, ativista social, considera discriminatório basear-se nas condições sociais da família para prestar assistência a uma criança com deficiência. A partida, colocamos a situação de discriminação, que quer dizer que se eu não tenho direito a ter um televisor, não tenho direito a ter uma casa, posso ter um televisor, ter uma casa, mas não ter condições de subsistência. Isso acontece em muitos casos. E nós, como pessoas com deficiência, merecemos ter uma vida digna. Então, tem que se criar outro mecanismo de critério para também essas pessoas que não trabalham, pode ter um televisor e ter uma casa porque alguém lhe deu, ter acesso à cesta básica que ele precisa. Desde que se comprove que, de facto, a pessoa não tem condições e que precisa dessa ajuda. Lucas Mangrace, vice-ministro do Gênero, Criança e Ação Social, esclarece os critérios de seleção de beneficiários nos programas do Instituto Nacional de Ação Social. Pessoas com deficiência que também estão impossibilitadas de ter alguma renda para poder coisa. Estamos a falar aqui de agregados familiares chefiados por mulheres que não têm nenhuma renda em termos de, portanto, para poder prover alimentos, prover aquilo que nós chamamos meios de subsistência para este grupo, para estas crianças que ela é chefe. Estamos a dizer crianças que chefiam determinados agregados familiares, quer dizer que os pais morreram ou por algum motivo, portanto, há situações que nós encontramos nessas condições. Então, uma criança mais velha cuida das outras crianças, então esta é a grande prioridade. Então, é este grupo que nós priorizamos e, havendo ainda espaço, já priorizamos os outros grupos que provavelmente podem estar, portanto, numa situação de vulnerabilidade, mas não grave. Então, este é portanto, o critério mais comum que nós usamos. É assim que quando nós vamos, de facto, lá para fazermos os inquéritos, nós observamos todas essas condições, observamos, portanto, porque o problema não é assistirmos quase a 100% todas as pessoas, mas é exatamente dentro dos necessitados, há os mais necessitados. Com a pandemia da Covid-19, a capacidade de resposta do Instituto Nacional de Ação Social aumentou, tal como explica o vice-ministro do Gênero, Criança e Ação Social. Davam volta de 600, mil pessoas, e neste momento, adicionando com os números atuais, vamos a cerca de 1.600.000 e tal pessoas. Então, este número, portanto, como eu disse, inclui, portanto, todas as camadas, todos os grupos em situação de vulnerabilidade. Depois da eclosão desta pandemia, portanto, preparou alguns programas, portanto, adicionais para fazer face, portanto, a esta pandemia. Os grupos vulneráveis é prioridade nesta, portanto, projeção para poder fazer face à pandemia da Covid-19. Portanto, nós incluímos lá mesmo as questões de cesta básica, as questões de transferências, portanto, monetárias que nós fazemos, a questão, portanto, que nós há pouco tempo fizemos o registro de novos beneficiários no âmbito de Covid-19. De acordo com dados do censo de 2017 do Instituto Nacional de Estatística, existem em Moçambique cerca de 730.000 pessoas com deficiência.
Chama-se Matelina Munhovo, tem 102 anos de idade. Vive no posto administrativo de Sábia, no distrito de Moamba, na província de Maputo. Ela nunca teve a cadeira de roda. Seu meio de compensação é esta carinha de mão. Matelina adquiriu a deficiência depois de uma mordida de uma cobra. Ela vivia com o irmão que ajudou nos cuidados médicos. Após a morte do irmão, Matelina Munhovo passou a viver só com a cunhada e os seus sobrinhos. Estava à procura da lenha no rio, onde a cobra me mordeu o pé. A mordida da cobra foi o motivo da amputação da perna. Eu andava, cultivava. Nunca tive cadeira de rodas, apenas carrinha de mão, o que não é bom. Quem me ajuda é meu sobrinho. A carrinha de mão ajuda a ir a qualquer lugar, mesmo para ir votar, receber dinheiro do INAS, vou desta carrinha de mão. Graças ao apoio de pessoas de boa fé, a avó Matelina Munhovo já tem uma cadeira de rodas que vai aliviar a dor não só dela, como da sua família. A assistência do INAS recebo e me ajuda muito, mesmo sendo pouco ajuda. Minha cunhada cuida bem de mim. Se não fosse ela, já não estaria viva, porque não tenho outra pessoa que podia cuidar de mim. Nós as duas somos velhas, mesmo assim cuida de mim. Estou muito feliz com a cadeira de roda. Este meio vai ajudar-me muito. Agradeço meus filhos por me ter ajudado com esta cadeira. Para Helena Chivite, chefe do posto administrativo de Sábia, esta cadeira de roda vai aliviar a dor da família, pois antes usava carinha de mão para a deslocação da avó Matelina, o que não é confortável. E realmente eu é que fiz o grito de pedir socorro para a senhora, porque vim cá no dia 1 de outubro, dia do idoso, lhe oferecer máscara, sabão, balde e uma capulana. E conheci ela no dia da votação. Fiquei bastante impressionada quando ela chegou na Assembleia de Voto, empurrada numa carinha de trabalho. E eu prometi a ela que iria evitar todo o esforço no sentido de encontrar um patrocinador para a cadeira de rodas, para ajudar também a cunhada, que é uma idosa. Helena Chivite, que já trabalhou na área da deficiência há mais de 20 anos, desafia as instituições que trabalham em prol da pessoa com deficiência a focalizarem nas zonas rurais. Eu acho que a associação em si dos deficientes deveria também sair da cidade do Maputo de uma vez a outra para os postos administrativos, porque eles precisam de serem preparados para saberem que não é a deficiência que lhes impede de fazer alguma atividade, são úteis à sociedade. Sim, então precisamos da associação no fundo do fundo, no posto administrativo de Sábia. Olá, bem-vindo à aula da língua de sinais de Moçambique. Saiba como desejar um feliz ano novo. Que o ano de 2021 seja próspero.
Vamos dizer juntos que o ano 2021 seja próspero. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa.